Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos saúdo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste dia em que o Exército comemora o seu dia próprio, seja permitido começar por saudar esta comunidade que se reúne para rezar. Se o nosso encontro é sempre com Deus, não deixa de ser um encontro também com os irmãos. Nesta linha, saúde Sua Excelência, ao Sr. Ministro da Defesa Nacional e, na sua pessoa, todos aqueles que, no âmbito do civil, colaboram para que a nossa sociedade esteja defendida. O Ministro, por isso mesmo, da Defesa. Na pessoa de Sua Excelência, o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, cumprimento todos os militares, evidentemente do Exército, sem dúvida, que hoje celebra o seu dia, mas também da Marinha e da Força Aérea e mesmo das Forças de Segurança. Seja-me permitido também uma referência especial a Sua Excelência, o Sr. General Chefe da Casa Militar da Presidência da República. Na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, eu cumprimento todos os autarcas, mas também todos os habitantes deste concelho e cidade de Elvas, cidade de Fortaleza por natureza, e que sabe bem então aquilo que é um contributo positivo para a defesa nacional. Saúdo o Sr. Padre José António, que representa Sua Excelência Reverendíssimo ao Sr. Arcebispo de Évora e os outros senhores padres e diácono, nesta que é uma igreja cheia de história, ela própria também uma antiga sé, e que ainda hoje atribui um título aos bispos auxiliares quando são nomeados para qualquer parte do mundo. E saúdo, evidentemente, todas as pessoas, aquelas que se encontram aqui dentro desta Igreja Sé e aqueles que nos acompanham por intermédio da RTP, quer o Canal 1, quer a RTP Internacional. Todos formamos a mesma família, a família dos filhos de Deus, todos participamos da mesma condição humana que necessita de determinados valores, um dos quais, e muito forte, é o valor da defesa. Apelo a todos a que rezemos, com uma ação de graças, pelo bem que temos tido da paz, da segurança, e apelamos também ao nosso Deus que nos dê as condições para que no futuro a nossa sociedade continue a participar destes mesmos valores. Reconheçamos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
nós vos louvamos, nós vos agradecemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Ben Sirá. O Senhor é um juiz, não faz acepção de pessoas, não favorece ninguém em prejuízo do pobre e atende a prece do oprimido. Não despreza a súplica do órfão, nem os gemidos da viúva. Quem adora a Deus será bem acolhido e a sua prece sobe até às nuvens. A oração do humilde atravessa as nuvens e não descansa enquanto não chega ao seu destino. Não desiste, até que o Altíssimo atenda para estabelecer o direito dos justos e fazer justiça. Palavra do Senhor. Têm o coração atribulado.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia, e não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. Na primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, todos me abandonaram. Queira Deus que esta falta não lhes seja imputada. O Senhor esteve ao meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todas as nações a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação.
Excelentíssimos senhores, Ministro da Defesa Nacional, Presidente da Câmara Municipal de Elvas, Chefe de Estado-Maior do Exército e todos os demais que aqui nesta Igreja Catedral de Santa Maria, Nossa Senhora da Assunção, ou então no exterior, por intermédio da televisão, nos acompanham neste contexto de oração. A Sagrada Escritura contém inúmeras referências a pessoas que se alistaram no Exército e está cheia de comparações e metáforas que se referem à vida militar. Nestas leituras que escutamos, o próprio apóstolo São Paulo, já quase no final da sua vida, para sintetizar o que tinha sido a linha orientadora da sua existência, recorre a conceitos eminentemente militares. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Eram expressões dele. Claro que se referia à sua atividade missionária, de pregador incansável da fé em Jesus Cristo. Curiosamente, hoje é Dia Mundial das Missões. É o dia em que a Igreja nos recorda a necessidade de partir por esse mundo fora para a todos anunciar que Deus tem um projeto para a humanidade. Ao alcançarmos o máximo possível de um desenvolvimento integral e vivermos como irmãos sob a comum paternidade de Deus, que nos ama e nos acolhe nesta e na outra vida, agora e na eternidade. Porém, atendendo ao cunho específico desta celebração, no Dia do Exército, o relevo concedido pela Bíblia à condição militar dá-me pretexto para uma reflexão com dois objetivos específicos. Que a nossa sociedade se dê conta do alto valor da defesa, no aqui e agora do momento histórico que nos é dado viver, e que os militares, por sua vez, assumam esta missão com redobrado espírito de serviço, modelado por uma ética inegociável. Esta muito simpática cidade de Elvas é exemplo privilegiado da história das relações entre povos e das suas consequências práticas. Houve um tempo em que a mente política, a sensibilidade do povo e a inexistência de um direito internacional respeitado conduziam facilmente ao conflito e à agressão. E neste caso concreto, nós tínhamos medo de Espanha e Espanha tinha medo de Portugal. Nós construímos fortes, formamos exércitos, erguemos postos de observação. Eles fizeram exatamente o mesmo. E perderam-se riquezas e, fundamentalmente, muitas vidas. Entretanto, não paramos a história. Gradualmente, pouco a pouco, a sensibilidade mudou. Os conflitos abrandaram. Surgiu alguma confiança mútua. Nasceu uma certa amizade cívica. E, ultimamente, ousamos a abertura das fronteiras e a plena colaboração. De tal forma que hoje a segurança de Espanha é a nossa segurança e vice-versa. Repare-se, fomos capazes de, dando tempo ao tempo, percorrer etapas, intentar ideais, formular utopias, até chegarmos a esta fase que, creio bem, já não terá retorno para o tempo do conflito e da agressão. E se observarmos à nossa volta, vemos que algo de semelhante acontece nos países ocidentais, de cultura cristã, mesmo que alguns rejeitem este dado. E isto é belo, isto é humano. Porém, ainda não atingimos a plenitude do reino de Deus, onde então tudo será harmonia, existência fraterna, paz sem fim. Neste tempo de globalização, vemos que se exporta o terrorismo com o simples gesto de recarregar ou de carregar nas teclas de um computador. Pois se podem dar ordens para a realização de atentados a fanáticos que se encontram a milhares e milhares de quilómetros.
e é possível disparar ogivas nucleares que sobrevoam continentes. Nunca como hoje, ditadores sem escrúpulos, que não temem a Deus nem respeitam a humanidade, tiveram as possibilidades de fazer e exportar a guerra mais hedionda, com a consequente violação atroz dos mais frágeis e dos indefesos. Perante isto, que fazer? Cruzar os braços e permanecer na mera retórica da paz e do amor, típica das cançonetas? Eu também já tive 18 anos e pensei que essa seria a via. Hoje, porém, o princípio da realidade ensina-me que as coisas não são assim tão simples. Embora rejeitando liminarmente a guerra, toda a guerra, no pleno acordo com a doutrina da minha Igreja Católica, neste momento histórico que nos é dado viver, não vejo outra possibilidade que não seja a criação das condições da legítima defesa. Haveremos de chegar a um tempo no qual as Forças Armadas serão dispensáveis. Havemos de lá chegar um dia, quando a humanidade toda a humanidade, se humanizar. Mas, infelizmente, não é este o tempo desta utopia. Se, pois, os nossos decisores políticos confundirem o real com o ideal, o hoje com o tempo que há de vir, tornam-se eles mesmos os responsáveis dos sofrimentos escusados da humanidade. A outra palavra, muito mais sintética, é uma interpelação que vos faço, caros militares. A sociedade organizada em Estado confiou-vos a tarefa da defesa. É, sem dúvida, uma tarefa que custa dinheiro e tem de surgir dos bolsos dos contribuintes. Dinheiro que faz falta a outros setores, embora não tanto como o comum das pessoas julga, pois o orçamento para a defesa não ultrapassa 1% do Orçamento Geral do Estado. Mas precisamente pela confiança em vós depositada e por este investimento, correspondei com uma ética de generosidade e de plena entrega a esta tarefa. Vede que assim fizeram muitos outros santos, que como vós também tiveram a condição militar. São Sebastião, São Luís, rei de França, Santa Joana d'Arc, São Nuno Álvares Pereira e tantos outros que podia citar. Em concreto, sede portadores de uma ética que jamais troque os elevados valores da vossa deontologia por qualquer outra coisa que fira a vossa consciência. E na cadeia hierárquica, tratai os vossos subordinados com toda a amabilidade e respeito, na certeza de que todos somos portadores da mesma condição humana e todos pertencemos à mesma sociedade que defende e é defendida. Para a plenitude deste estilo de vida, rezai. Rezar não fica nada mal a um militar. Mas rezai, como dizia o Evangelho de hoje, como o publicano humilde, que reconhecia a sua condição de pobreza moral e por isso ousava pedir: meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. É que a oração exprime o nosso ser e, evidentemente, a nossa personalidade moral só pode ser à maneira de Deus, misericordiosa, amorosa, simples, afetiva, plenamente dedicada ao serviço do outro. Por intermédio de Nossa Senhora da Assunção, padroeira desta Igreja Catedral, peço a Deus que a todos nos ajude para que no fim da nossa vida, militares ou civis, possamos dizer como São Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e depois sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho há de glorificar. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, peçamos a Deus que nos dê um coração capaz de fazer de subir até Ele as nossas súplicas e orações. Súplicas que dirigimos pelo mundo, por toda a humanidade. Digamos com humildade: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo nosso Bispo Manuel e por todos os presbíteros, para que saibam acolher os pecadores com bondade e sem discriminação, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos povos que sofrem fome e estão em guerra, e pelos que vivem na anarquia e na violência, para que Deus lhes conceda sem demora pão e paz. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus e pelos que, pela idade, já estão esgotados, para que o amor de Deus os reanime, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos doentes do corpo ou do espírito e pelos idosos, os marginais e os rejeitados pela sociedade, para que encontrem sempre amigos que os escutem e animem, oremos, irmão. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por todos os militares e funcionários civis que servem no Exército Português, por aqueles que se encontram em missões internacionais de apoio à paz, e por todos quantos gastaram as suas vidas ao serviço do Exército e de Portugal e já foram chamados para a glória celeste, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelas missões de todo o mundo, pelos religiosos e irmãos leigos que as servem e pelos cristãos que por elas oram sem desânimo, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor, nosso Deus, que inspirais as nossas súplicas, atendei às orações dos vossos fiéis, que vos pedem, com sincera humildade, por todos os homens e mulheres que habitam à face da terra, a quem vós quereis salvar. Tende compaixão de todos eles. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor com as mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo particular, os que serviram a pátria no exército português. E de todos os outros nossos familiares e amigos que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos, na verdade, filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sei que entreis em minha morada, mas dizei a palavra e serei salvo. Aqui ao centro estará o Sr. Bispo mais um ministro e nas coxias laterais um de cada lado. Os que virão a comungar ao centro retiram depois pela coxia do lado para ser mais célere e cómoda a administração da comunhão.
Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Agora mesmo, no fim desta celebração, continuam as cerimónias militares. Eu aproveito para saudar mais uma vez aquilo que já era suposto e que já estava desde o princípio, saudar o nosso Exército e por ele todas as Forças Armadas e Forças de Segurança de Portugal. A benção final com que terminamos a nossa celebração seja penhor de graça, de felicidade, de alegria de viver para todos e institucionalmente para o Exército seja certeza de um tempo favorável, de um tempo de tranquilidade, pois as instituições, como as pessoas, também precisam exatamente desta tranquilidade e desta paz. E certamente vamos obtê-la pela parte dada pelo nosso Deus, por intercessão de Nossa Senhora da Assunção, patrona desta igreja onde nós fizemos a celebração. Desejo para todos, aqueles que estão aqui e os que nos acompanharam pela RTP, um bom dia e que fiquem todos com a graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos proteja. Amém. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. Amém. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E a vós todos aqui presentes, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.